Por séculos, nosso sistema solar pareceu um lugar contido, um sistema fechado. Conhecemos nossos vizinhos, os planetas, suas luas e os incontáveis destroços de nossa própria formação. Asteroides que habitam um cinturão entre Marte e Júpiter, e cometas que viajam das fronteiras geladas da nuvem de Oort. Todos eles são nossos, nascidos da mesma nuvem de gás e poeira que formou a Terra. Eles jogam segundo as nossas regras. Mas, e se eu lhe dissesse que nosso lar não tem muros? E se, em 2017, algo atravessou nosso quintal cósmico, quebrando todas as regras que pensávamos conhecer? Um objeto que não era nosso. Um visitante vindo da escuridão entre as estrelas, movendo-se de uma forma que desafiou nossas leis da física. Um mensageiro de um sistema solar que talvez nunca conheceremos. Esqueça as rochas espaciais redondas ou irregulares que você conhece. Imagine um objeto com um formato radicalmente diferente, talvez longo como um charuto ou plano como uma panqueca, girando de forma estranha pelo espaço. Um objeto que, ao se aproximar do nosso Sol, não liberou a cauda de gás que todo cometa deveria ter. E o mais bizarro, um objeto que, ao ir embora, acelerou como se algo o estivesse empurrando. Hoje, no Diário Interestelar, vamos investigar o mistério do Oumuamua, o primeiro objeto interestelar já detectado. Vamos seguir sua trajetória impossível, analisar as anomalias que deixaram os cientistas perplexos e explorar a hipótese mais extraordinária e controversa de todas, a de que nosso primeiro visitante interestelar não era uma rocha, mas sim um artefato, uma peça de tecnologia alienígena. Tudo começou em 19 de outubro de 2017. Em um observatório no topo do vulcão Haleakala, no Havaí, o telescópio Pan-STARRS-1 fazia seu trabalho de rotina, escanear o céu em busca de asteroides próximos da Terra. Foi quando ele registrou um ponto de luz fraco, movendo-se a uma velocidade estonteante. Mas o que chocou os astrônomos não foi sua velocidade, mas sua trajetória. A rota do objeto era uma hipérbole aberta, um caminho que não se fechava ao redor do Sol. Isso só podia significar uma coisa: ele não estava preso à gravidade do nosso sistema. Ele veio do espaço interestelar, atravessou nosso plano planetário e já estava de saída. Pela primeira vez na história, tínhamos a prova definitiva de um visitante de outra estrela. A caçada havia começado. Cientistas de todo o mundo entraram em uma corrida desesperada contra o tempo. O objeto já havia passado pelo Sol e estava se afastando rapidamente. Cada hora que passava, ele ficava mais fraco e mais difícil de ver. Era uma chance única. Por isso, ele recebeu um nome havaiano apropriado: Oumuamua, que pode ser traduzido como o primeiro batedor ou um mensageiro que chega de um passado distante. E enquanto os telescópios se voltavam para o mensageiro, os primeiros dados começaram a chegar, e eles não faziam o menor sentido. As primeiras pistas revelaram que o Oumuamua não se parecia com nada que já tínhamos visto. Estávamos diante de um objeto verdadeiramente impossível. A primeira grande anomalia veio de sua luz. Conforme o Oumuamua girava, seu brilho variava drasticamente, mais do que qualquer asteroide ou cometa já visto. Isso indicava que ele não tinha uma forma comum. Para causar essa variação, o objeto precisava ser extremamente alongado, pelo menos 10 vezes mais longo do que largo. A imagem que surgiu foi a de um charuto cósmico, ou, talvez, de uma panqueca superfina, girando enquanto viajava pelo nosso sistema. Mas a estranheza maior foi a ausência de uma cauda. Vindo do frio profundo do espaço interestelar, era esperado que o Oumuamua fosse um cometa de gelo. Ao passar perto do Sol, esse gelo deveria ter se transformado em gás, criando uma coma, uma atmosfera visível ao seu redor. Mas o Oumuamua não mostrou nada.
Ele era seco e inerte como uma rocha, o que desafiava a lógica de sua origem. Como um objeto rochoso e sem gelo foi ejetado de outro sistema estelar? E como ele adquiriu um formato tão bizarro? As perguntas se acumulavam, mas a maior anomalia, o verdadeiro quebra-cabeça que dividiria a comunidade científica, ainda estava por vir. O Oumuamua não estava apenas seguindo a gravidade, ele estava acelerando. Este foi o golpe final na nossa compreensão do objeto. Ao analisar sua trajetória de saída, os astrônomos notaram que o Oumuamua não estava desacelerando como deveria. Ele se desviava sutilmente de seu curso, como se uma força invisível o estivesse empurrando suavemente para longe do Sol. O efeito era pequeno, mas inegável. Oumuamua estava acelerando por conta própria. Imediatamente, a explicação mais óbvia foi a de que se tratava de um cometa liberando gases de forma invisível. Talvez jatos de hidrogênio congelado, que não seriam detectados por nossos telescópios, estivessem agindo como propulsores naturais. O problema é que isso nunca foi observado. Seria necessário um mecanismo físico completamente novo para explicar um cometa se comportando dessa forma. Mas existe outra força no espaço que pode empurrar um objeto: a própria luz do Sol. A pressão da radiação solar exerce uma força minúscula, mas constante. Para que essa força fosse suficiente para mover o Oumuamua, ele precisaria ser algo radical. Um objeto com uma área de superfície muito grande, mas incrivelmente fino e leve. Ele precisaria ser construído não como uma rocha, mas como uma vela. E essa possibilidade abriu a porta para a hipótese mais extraordinária e controversa da astronomia moderna. Se o Oumuamua se movia como uma vela solar, talvez fosse exatamente isso, uma vela solar não construída por nós. Foi então que Avi Loeb, renomado astrônomo da Universidade de Harvard, apresentou a hipótese que chocou o mundo. Ele argumentou que, se o Oumuamua se parecia com uma vela solar e se movia como uma vela solar, talvez devêssemos considerar a possibilidade de que ele fosse uma vela solar. Uma peça de tecnologia avançada, enviada por uma civilização extraterrestre. Segundo Loeb, a hipótese de ser um artefato, por mais radical que pareça, é a única que explica elegantemente todas as anomalias do Oumuamua de uma só vez. Seu formato estranho, a falta de uma cauda de cometa e, principalmente, sua aceleração não gravitacional. Não seria um cometa com um novo tipo de gelo, mas sim uma sonda, uma boia de navegação ou até mesmo lixo tecnológico de outra civilização. A comunidade científica, em sua maioria, reagiu com ceticismo. A máxima de que alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias ecoou em artigos e debates. Mas a verdade é que as explicações naturais propostas para o Oumuamua também são extraordinárias, exigindo a existência de um tipo de objeto que nunca vimos antes. No fim, ficamos com um enigma sem solução. O Oumuamua já está muito longe, viajando de volta para a escuridão entre as estrelas, rápido demais para que qualquer uma de nossas sondas o alcance. Ele não nos deixou provas, apenas um rastro de perguntas e a dúvida perturbadora. Aquilo foi apenas uma rocha bizarra ou foi o nosso primeiro olá? Nossa jornada com o Oumuamua nos levou de uma simples detecção a um dos maiores enigmas da ciência moderna. Vimos um objeto com uma forma impossível, que se movia sem deixar rastros e que acelerava contra as leis da gravidade. Ele foi um quebra-cabeça que, até hoje, não tem uma solução que satisfaça a todos. Uma rocha única ou uma sonda silenciosa, sua passagem redefiniu o que achávamos que era possível. Mas o verdadeiro legado do Oumuamua não está no que ele era, mas no que ele provou. Nosso sistema solar não está sozinho. A escuridão entre as estrelas não é vazia, mas sim uma estrada cósmica.
com objetos de outros mundos passando por nosso quintal o tempo todo. Nós apenas não tínhamos a tecnologia para vê-los. Oumuamua não foi o único visitante. Ele foi apenas o primeiro que conseguimos enxergar. E em breve veremos muitos outros. Observatórios de última geração, como o Vera C. Rubin no Chile, vão escanear o céu com uma profundidade sem precedentes. Espera-se que eles encontrem um novo objeto interestelar a cada poucos meses. A visita do Oumuamua não foi um evento único na vida. Foi o capítulo de abertura de uma nova era da astronomia. Ele foi o primeiro mensageiro, um alerta de que o universo é mais estranho e mais conectado do que imaginávamos. A questão não é mais se teremos outro visitante, mas quando o próximo chegará. E a pergunta que fica no ar, ecoando na escuridão, é: o que ele nos revelará?